Vamos lá, galera, então. Vamos finalizar, então, essa parte de um para muitos. Então, na aula passada, eu passei duas coisas. A primeira foi chave primária composta. Um segundo assunto que é o relacionamento um para muitos. Então, eu sei que a minha manutenção, ela tem um conjunto de itens, ou seja, um conjunto de serviços e um conjunto de peças, tá? Então, lá no comecinho do ano, a gente brincou disso também, de colocar dentro de uma classe uma release de uma outra classe, tá? Então, aqui acontece a mesma coisa. Então, eu sei que dentro da minha manutenção, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho uma lista de itens de manutenção. E eu tenho uma lista de peças. Então, toda vez que eu encontrar esse tipo de classe, onde dentro de uma eu tenho um conjunto de elementos de uma outra classe, eu vou ter que mapear isso com anti-many. Tá? Então, eu falo, ó, a manutenção, ela tem um conjunto, uma lista de item peça, ela tem uma lista de item manutenção. Tá? Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo, ó, aqui dentro eu vou guardar um monte de itens de manutenção que são os serviços. Aqui dentro eu vou guardar um monte de item peça que são as peças que eu vou usar. Tá? E você tem que lembrar o seguinte, quando você vai salvar, você quer salvar a manutenção como um todo. Então você vai salvar a manutenção, junto com ela o quê? Todos os itens, ou seja, todos os serviços que eu vou fazer nessa manutenção e todas as peças que eu vou utilizar. Tá? Então, para isso, eu faço esse mapeamento aqui, ó, @one-to-many. Tá? O @one-to-many diz assim, para cada manutenção, eu tenho muitos itens manutenção. Para cada manutenção, eu tenho muitos itens de peça. Tá? Então, Letícia, o seu lado do seu empréstimo, você vai ter aqui, ó, o seu empréstimo vai ter uma lista de itens do acervo, tá? Ou livros emprestados. Certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Como eu quero que, quando eu fizer alguma coisa na manutenção, isso aconteça também nos itens, eu coloco isso daqui, ó, cascade igual cascade type all. O que é? Então, todas as operações que eu fizer, se eu incluir uma manutenção, ele vai incluir também no banco todos os itens de manutenção. Se eu incluir uma manutenção no banco, ele vai incluir todas as peças também. Ele vai fazer isso sozinho, sem eu precisar gravar peça a peça, sem eu precisar gravar item a item de manutenção. Então, ele vai fazer isso sozinho para mim. E outra coisa, se eu tirar dessa minha lista aqui um item, com o orphan removal true, ele vai também tirar lá do meu banco. Então, se eu venho aqui, altero uma manutenção, tá? Altero uma manutenção como um todo. Pego ela, trago tudo aqui. Não precisou trocar tal coisa. Não precisou trocar a peça X. Então, eu fui lá e excluí a peça X. Quando eu excluí a peça X, ele não vai excluir do banco direto. Por quê? Porque a operação que eu vou fazer vai ser um salvar, vai ser um merge, não vai ser um delete. Mas como essa peça X não vai estar aqui dentro dessa lista, ó, ele não vai estar, então esse orphan removal vai automaticamente excluir ela lá do banco. Ela vai sumir esse carinha do banco. Então esse daqui, orphan removal, garante que o que eu eliminar aqui dentro vai ser eliminado no banco. E aqui é a mesma coisa. Tá? Esse orphan removal vai fazer a mesma coisa para esse cara. E esse mapped pai? Bom, eu falei para vocês que quem mapeia o relacionamento é sempre onde eu tenho o many to one, tá? Ou seja, onde eu tenho a minha chave estrangeira, tá? Então a tabela que tem a chave estrangeira é quem mapeia o relacionamento, certo? Então aqui eu preciso indicar quem que é o meu objeto lá na outra classe que vai ser o responsável por mapear esse relacionamento. Então, o relacionamento entre item manutenção
e a manutenção vai ser mapeado por um objeto manutenção. Que objeto manutenção é esse, professor? Lá no item manutenção, ó, eu tenho esse objeto aqui, ó. Esse objeto aqui, que é o main-to-one do item manutenção, é que é responsável por fazer esse mapeamento. Tá? Então, o responsável pelo mapeamento é sempre quem tem o main-to-one. Certo? Então, se eu pegar aqui, ó, na manutenção, quem é responsável por esse mapeamento aqui? Quem que vai ser responsável pela ligação entre as tabelas? Ah, é a manutenção. Quem que é essa manutenção? É o main-to-one ligado a ele, ó. Aqui, ó. Então, eu pego esse cara, copio e colo aqui. Só isso que a gente usa para fazer o @main-to-one. Tá? E é tudo igual, ó. Tá vendo aqui, ó? O que muda de um para o outro é exatamente esse cara. Ah, professor, mas vai sempre ser cascade type all, orphan removal. Isso acontece quando eu vou fazer tudo em conjunto. Agora imagine o seguinte, eu tenho um sisteminha escolar. Então eu tenho uma turma, e uma turma ele tem um conjunto de alunos. Tá? Nesse caso, eu cadastro o aluno e associo ele à turma. Então eu não faço toda a operação com a turma como uma coisa só. A turma e aluno uma coisa só. Eu trabalho com aluno e com turma de forma separada. Só que quando eu trouxer a turma, eu quero trazer os alunos. Então quando acontecer isso, o que eu faço? Eu não preciso nenhum desses caras aqui, ó. Eu só ponho o mapped by. Tá? O mapped by tem que estar em tudo. Tem que ter sempre, toda vez que tem o @main-to-one, eu tenho que ter um mapped by. O cascade e o orphan removal é quando eu vou fazer ações como um todo. Então, na turma, eu não faço ação na turma com os alunos juntos. Eu faço ação o quê? Eu mexo nos dados do aluno ou eu mexo nos dados da turma. Mas quando eu quero saber quem são os alunos da turma, eu preciso saber. Mas eu não vou excluir, não vou fazer nada com eles. Então, nesses casos, eu só faço assim, ó. Só ponho o mapped by. Não preciso pôr mais nada. Ah, professor, mas eu quero, quando excluir a turma, excluir os alunos também. Ah, então eu posso colocar aqui, ó. Cascade igual cascade type remove. Quando eu falo isso daqui, eu estou dizendo assim, ó. Quando eu excluir esse cara, vai excluir todos esses daqui do banco. Tá? Ah, professor, então se eu colocar aí, excluir a turma, vai excluir todos os alunos? Vai excluir todos os alunos. Ah, isso não pode fazer. Ah, tá, isso não pode fazer, então não põe esse cara. Tá? Se excluir a turma, simplesmente some a turma. Ah, mas na turma tem a matrícula dos alunos. Se eu remover a turma, ele vai remover todas as matrículas? Ah, sim, professor, é assim que funciona. Então deixa esse cara aí. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, no meu caso aqui, como é um orçamento, tá? É uma ordem de serviço, eu trabalho ela como sendo uma coisa só. Tá? Mas não é todo lugar que você trabalha assim. Então, quando eu trabalho tudo como uma coisa só, tipo venda, tipo compra, então eu coloco esses dois caras. Não, eu não coloco. Beleza? Tá? Isso aí é relacionamento o anti-many, a parte do modelo. Tá? Ah, professor, e no controle DAO? No controle DAO não precisa fazer nada. Tá? Eu tinha incluído algumas coisinhas no controle DAO, mas não precisa. É algo que a gente não tem necessidade. Aqui eu coloquei esses caras aqui, eu vou mostrar o porquê não tem necessidade, tá? A gente vai de um jeito mais inteligente e mais dividido em atividade, em camadas, tá? Eu fiz isso daqui, ó. O que é isso daqui? É eu falar que cada item de manutenção vai ser dessa manutenção e cada item de peça vai ser dessa manutenção também, tá? Isso aí a gente geralmente faz ou aqui ou na tela. Eu recomendo fazer na tela, então vou até tirar esse cara daqui.
Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, vou mostrar para vocês, é mais com a chave primária, tá, pessoal? A chave primária composta, eu esqueci de mostrar para vocês. Exemplo, no controle de salas, é a chave primária composta. A sala, ele tem a chave primária composta, deixa eu ver. Ela é formada pelo número da sala e o número do bloco. Então, quando eu vou fazer busca, fazer qualquer operação lá no meu controle de salas, ó, eu preciso fazer uma busca, ó, na hora de eu fazer a busca, olha o que eu tenho que fazer. Em vez de eu passar só o s.get num sala, tá, que é o comum da gente fazer, eu preciso falar assim, ó, se eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que pesquisar pelo ID. O ID é formado por quem? O ID é formado por esse cara aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar, ó, a sala, procurar uma sala. Que sala? A sala que é formada pelo número da sala mais o número do bloco. Tá? Então a gente vai usar isso aqui, vai usar isso aqui, e em todo lugar que eu vou utilizar o find. Então no find eu preciso passar qual que é o ID, a chave primária que eu estou buscando. Como a chave primária é composta, eu uso esse formato aqui. Utilizo a classe que foi criada para isso, a sala ID. Então, eu crio um objeto dessa sala, baseado em quem? No número da sala do objeto que eu passei por parâmetro, mais o número do bloco que eu passei por parâmetro desse objeto também. Beleza? Então, isso vai acontecer aí 2 vezes dentro do nosso código. Então, toda vez que isso acontecer, a gente vai fazer uma busca parcial. A gente vai ter que fazer uma busca aqui dentro. Ó. Aqui, ó. A gente tem que usar, se é a chave primária composta, eu tenho que usar a classe que eu criei para isso. Tá? Ah, professor, então lá no meu item manutenção, no meu item peça, também vou ter que fazer isso? Eu não tenho, ó, você pode ver que eu não tenho nem controle para isso. Por que eu não tenho controle para isso? Porque o manutenção, ele junto com o item manutenção e com o item peça, formam uma coisa única, que é a manutenção. Tá? E quem vai salvar tudo isso de uma vez só é esse cara aqui. Ó. Então, esse cara aqui, que é o meu controle de manutenção, ele é simplesinho de tudo. Ó. Por quê? Porque ele vai só pegar a manutenção já preenchida, pronta, e vai salvar dentro do banco. Tá? Então, aí eu tirei toda a complexidade dele, volto a utilizar aquele mesmo esqueminha que a gente estava usando desde lá do primeiro dia que a gente está trabalhando com os CRUDs. Pode ver que aqui eu não tenho nem esses dados, tá? Nem utilizo aqueles modelos de ter manutenção, nem nada mais disso daí. Ah, professor, então onde está a complexidade disso? A complexidade está na tela. Tá? A complexidade está na interface. Então vamos lá ver a interface. Eu fiz uma interfacezinha aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Eu fiz até uma tela. Olha que eu fiz uma telinha caprichada para vocês agora. Não vai aparecer no lugar errado. Né? Ó. Olha que belezura, hein? Olha só, André Design. Olha lá que bonitinho. Não custa nada, tão simplesinho. E funciona, patrimônio. Apareceu até em algum lugar, hein? Vou pro lado de cá. Olha lá, o patrimônio lá. Bonitinha. Mas não tá 100% legal, não falta alguma coisinha. Beleza, vamos lá. Então vai ficar até a telinha nova para vocês aí, quem quiser aproveitar. Lembrando que todo sistema tem que ter um menuzinho desde acesso às coisas, tá, pessoal? Tem bastante gente que só entregou as telinhas básicas. Mas tentem fazer isso daí também. Vamos lá, então. A tela de manutenção. A tela de manutenção operações é igualzinha, tá, pessoal? É a mesma que a gente usa para fazer a tela de, falar assim, de sala de operações. Ó. Então, ó, a telinha que não tem nada demais. Tá? Inserir, alterar, remover, visualizar, sair. Da mesma forma que eu tenho aqui ó, a tela de sala de operações de sala. Uma coisa. Tá? O que eu tenho de mais nela?
Bom, a parte mais que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que fazer o tratamento das informações, é na parte de dados. Tá? Então, a tela sala de dados é a tela simples. Ó. Tá? Dados da sala, eu tenho lá os campinhos, preencheu, faço validação, acabou, resolveu o problema. Tá? Que é o que tem aqui dentro. Ó. Então, ó, eu faço toda aquela validaçãozinha, tá, bonitinho. Tá? Faço a checagem de tudo, vejo se está tudo preenchido, vejo se salvou true, aí pá, salva lá e acabou. Aí é algo simples. E agora, bom, a manutenção é uma tela mais elaborada. Olha lá que tela mais elaborada. É uma tela onde eu tenho o quê? Ó? Eu tenho os dados gerais dela, ó, então o número da ordem de serviço, de qual patrimônio que é isso daí, qual o problema encontrado, qual a solução dada, tá? E aí eu vou adicionar vários serviços. Então ele vai vir aqui e falar assim, problema encontrado, computador não funciona, diagnóstico, a placa de vídeo está queimada, tá? Serviço executado, instalar nova placa de vídeo, tá? Tempo gasto, sei lá, 2 horas. Peças utilizadas. Aí ele vai pesquisar, achar a peça, vai trazer o valor, colocar a quantidade e adicionar. Eu tenho que permitir a pessoa adicionar vários serviços aqui dentro e adicionar várias peças aqui dentro. E também, se tiver com alguma errada, eu posso remover. Então, o que é formado essa tela? Essa tela tem a parte da manutenção. Vendo? Essa parte aqui inicial é da manutenção. Depois, eu tenho os serviços. Depois, eu tenho as peças. Então, esse daqui é uma lista. Tá? Então, o que eu mapeei com lista aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Manutenção. Ó, essa parte inicial que eu falei lá de cima, ó, são esses caras aqui, ó. Tá vendo? Então, deixa eu fechando aqui para ficar visualizar tudo bonitinho. É muito código. Tela patrimônio dados. Deixa eu pegar aqui a tela. Tá? Então, esse cara aqui, vamos fazer um paralelo dele com o nosso modelo de manutenção. Então, aqui, ó, modelo de manutenção. Eu tenho lá inicialmente ó, o número da OS, que vai ser gerado automaticamente, então não precisa estar na tela. Tá? É bom estar na tela por quê? Porque é um número importante, mas ele não vai digitar. Tá? Depois, eu tenho o patrimônio, o problema, a descrição e a data da manutenção. Tá? Então, se eu for ver aqui, ó, ele aqui, ó, número da ordem de serviço, o patrimônio que eu vou selecionar em outro lugar, o problema encontrado, o diagnóstico e a data é a data que você inseriu. Tá? Então, vai aparecer a data aqui dentro, a data vai ser guardada aqui. E o usuário não vai precisar ver, por quê? Porque no dia que ele trouxe, isso daí vai acontecer, vai ser guardado esse dado. Depois, eu venho aqui dentro, ó, continua. Opa! Apareceu o Anti-Many. O Anti-Many, o que é? Eu tenho muitos carinhas ali dentro, então eu tenho uma lista. Se eu tenho uma lista, eu tenho que colocar o quê? Uma tabelinha. E alguma forma de eu jogar esses valores para dentro da minha lista. Tá? Então, ó, achou o Anti-Many? Eu vou ter que colocar o quê? Colocar uma tabela, botões para adicionar elementos nessa tabela. Com isso, eu vou ter que ter por trás dela também uma lista para guardar essas informações que eu estou digitando aí. Depois eu tenho uma outra @Anti-Many, ou seja, mais uma tabela. Então, eu tenho mais uma tabelinha aqui, ó.
Só que agora é para peças. Tá? Então, cada vez que eu tenho arroba anti-many, eu tenho um conjuntinho, como se fosse uma coisa independente. Ah, professor, eu poderia criar uma telinha só para adicionar isso, outra telinha só para adicionar isso? Poderia. Mas para o usuário vê, o problema foi esse. O que teve que fazer? Clicar no botãozinho para aparecer as peças, clicar no outro botãozinho para aparecer o serviço. É mais trabalho. Então, mesma coisa de uma nota fiscal. Geralmente a nota fiscal tem tudo. O cara olha na mão, ele vê tudo. Tá? Então não pode ficar clicando de um lugar para o outro. Ah, professor, mas tem casos que vai ter? Pode ter. Exatamente aquele esquema da turma. Eu falo, tem uma turma e essa turma tem um monte de alunos. Não vai caber todos os alunos aí. Então o que eu posso fazer? Eu posso trazer os dados da turma aqui, geral, e pôr o botãozinho assim, ó, alunos matriculados. Tum, clica no botãozinho e aparece uma outra tela, só com uma tabela com os alunos matriculados. E aí você pode adicionar mais e retirar aluno dessa tabela. Beleza, também é válido, tá, pessoal? Então esse é um exemplo de tela, não é todo mundo para fazer da mesma forma. Então vamos ver o que eu tenho que fazer aqui dentro. Então, primeira coisa, esse botãozinho aqui, o que eu vou ter que fazer? É uma consulta, não é? Então esse botãozinho ele vai chamar essa tela aqui, ó, consulta patrimônio. Essa tela é aquela tela comum que a gente está acostumado. Então vou dar o nome do patrimônio aqui, buscar, ele vai achar, eu seleciono, ele sai fora. Tá? Então, essa tela de manutenção, dados da manutenção, ela vai chamar essa tela de consulta de patrimônio e vai me trazer aqui depois o patrimônio bonitinho. Vamos ver se está implementado isso. Está aqui, ó. Oi? Dá um toque aí que na hora que traz, esse campo texto que está na tela aí é só para mostrar, viu, gente? Não vai ser usado para outra coisa, não, porque tem gente que está pegando. Ah, mas eu coloquei a informação no texto e agora estou jogando dentro da chave lá. Não. Você tem que guardar o objeto que você trouxe e você mostra na tela, no campo, só uma informação, mas você não vai usar esse dado. Vai usar o objeto. Tá? Por isso, pessoal, que quando você retorna aqui, ó, o que você tem que fazer? Você tem que guardar se o objeto foi selecionado lá. Tá? Então, ó, eu crio aquela tela, tá? Ele mostra a tela, com visível true. Aí ele terminou de fazer, ele volta para cá. Ele voltou para cá, eu vejo, se selecionou. Se ele selecionou, significa que a pessoa selecionou um e deu um confirmar. Aí deu um selecionar. Aí eu pego, ó, guardo isso que vem lá da tela, ó, eu guardo o patrimônio que vem de lá e uma variável local, tá? Na verdade, em um atributo nessa classe. Que atributo? Esse aqui, ó. Eu criei aqui em cima, ó. Olha ele aqui, ó. Patrimônio selecionado, ó. Tá? Então eu crio aqui para toda consulta que você vai fazer em outra tela e ele vai retornar para mim, eu vou usar esse objeto para salvar, tá? Que vai estar associado a um objeto da minha tela atual, eu tenho que guardar em algum lugar, então eu sempre crio. Então, eu tenho uma consulta aqui para patrimônio, eu tenho que ter um objeto do tipo patrimônio, com o nome que você quiser, eu coloquei patrimônio selecionado, tá? E quando a pessoa vai lá, seleciona ele, selecionou, eu volto esse patrimônio e guardo nessa variável aqui, ó. Tá? Ah, professor, mas e a tela? Na tela não vai ter nada, então eu posso fazer o seguinte, ó, txt patrimônio.setText. Aqui eu só estou mostrando na tela para o usuário ficar feliz. Tá? Para o usuário saber o que é o patrimônio que ele está mexendo. Mas, para mim, que é programador, que está desenvolvendo, eu uso quem? Eu uso esse cara aqui. Ó. Esse cara é o importante. Tá? Então, aqui dentro eu vou colocar quem? Eu vou fazer o seguinte, ó, o patrimônio selecionado, patrimônio selecionado, ponto get descrição. Tá? Então, ó, esse daqui é importante para mim saber qual que é o objeto que eu selecionei, que vai ser agrupado no meu modelo. Tá? E esse aqui é para o usuário saber qual patrimônio foi selecionado, para ele confirmar se está correto ou não. Tá?
Beleza? Então, essa é a primeira parte. Eu fui lá, fez a busca, voltou. Aqui ele vai digitar o problema encontrado, o diagnóstico. Bom, aí ele vai lá fazer a análise. Opa, vou ter que trocar o HD, vou ter que formatar essa máquina. Então ele vai vir aqui e colocar serviço executado, troca do HD, tempo gasto, 1 hora. Serviço executado. Aí eu adiciono, dou mais, ele vai aparecer aqui, ó. Tá? Então tá. Então ele vai digitar aqui. Quando eu der o mais, eu vou jogar ele para dentro. Beleza, então vamos ver como é a implementação do mais. A implementação do mais é exatamente isso, ó. Eu vou jogar ali dentro. Ali dentro é uma tabela, tá? Eu vou ter que guardar tudo que eu jogo aqui dentro, ó, em algum lugar, tá? Que lugar? Da mesma forma que eu utilizo aqui, vamos pensar aqui nessa tela de sala operações, onde eu tenho essa tabela aqui, ó. Eu sempre tenho a tabela na tela e tem por trás dela uma lista. Tá? Ah, professor, é verdade, né? Então, se eu venho aqui, ó, eu tenho a lista aqui, ó, a relist, ó, bonitinho, tá? E eu tenho esse componente aqui. E aí, o meu atualiza tabela é que é responsável por fazer o quê? É responsável por ligar aquela lista. Então, ele pega a lista e joga na tabela. Ah, sim. Então, significa que para cada tabelinha que eu tenho aqui dentro, eu tenho duas, ó, eu vou ter que ter uma lista, uma para cada uma. E além disso, eu vou ter que ter uma atualiza para cada tabela dessa. Por quê? Porque para cada tabela que eu tenho em tela, eu tenho a tabela, o JTable, eu tenho a lista, que é quem fica por trás dela, e eu tenho o meu atualiza tabela, que faz o relacionamento, que pega da lista e joga para lá. Joga para a tabela, joga para a tela. Tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui em cima, ó. Eu venho aqui em cima e crio, ó. Já crio uma lista para cada tabela. Tá? Modelei a tela, é desse jeito que eu quero. Vou começar a implementar. Primeira coisa a fazer, para cada tabela, uma lista. Então, eu venho aqui e crio, ó, uma lista para cada tabela. A da tabela de baixo chama lista peças e a de cima chama lista serviços, que é uma lista de item manutenção e uma lista de peças. Eu poderia usar, em vez de array list, usar só list aqui sem problema nenhum, tá? Que é o comum a se utilizar. Eu posso fazer assim, ó. Tá? Posso trabalhar dessa forma também, não tem problema nenhum. E é a forma mais correta de se trabalhar, tá? Beleza, então agora eu vou voltar lá, vou lá no meu DD. Então no meu DD, o que eu faço? Eu vou pegar os dados que eu preenchi aqui e aqui e vou jogar para a lista, e da lista eu vou jogar para a tabela. Então, da lista para a tabela, eu chamo atualiza lista, atualiza a tabela. Então, vou lá, eu venho aqui, ó. Olha lá, eu criei um item manutenção, que é o que tem dentro da minha lista, tá? Defini o serviço como aquele texto que estava lá. Defini o tempo gasto com o tempo que a pessoa digitou lá dentro. E defini o número de sequência com o tamanho da lista. Inicialmente está com 0, mais 1. Tá? E aí eu dei um ADD. Ah, professor, isso é a melhor solução? Não, a melhor solução é fazer o quê? É eu não colocar número de sequência nenhum aqui, e a cada vez que eu... E no final eu colocasse o número de sequência. Pode ser assim? Pode. O que eu faço? Eu tiro ele daqui. Tá? Igual eu fiz com peça aqui. Então a gente pode ter as duas formas. Qual que é o ruim dessa forma? O ruim dessa forma é o seguinte. Se eu excluir um elemento, o size mais 1 não vai funcionar mais. Vai colocar dois caras com o mesmo número. Mas isso eu consigo consertar depois. Eu vou mostrar para vocês como conserta depois isso daí. Vamos lá, então. Aí, o que eu fiz? Eu criei um objeto, ó, joguei lá para a minha lista de serviços e chamei o atualiza tabela serviço. O que o atualiza tabela serviço faz? Vai lá
e adiciona, remove tudo que tem lá dentro e adiciona de novo o serviço. Então ele vai estar sempre adicionando, sempre atualizando a tabela. E tem uma tabela de peças também, tá? Que faz a mesma coisa. Ah, professor, poderia fazer atualizar tabelas? Poderia. Qual que é o ruim do atualiza tabelas? É que quando eu adiciono um serviço, ele vai refazer a tabela de serviço e a tabela de peça. Se eu adiciono uma peça, ele vai atualizar as duas também. Ah, mas isso aí é barato, professor. Então, é barato. Pode fazer. Mas eu recomendo fazer assim, que fica mais bonitinho. Beleza? Ó. Então, ó, eu crio. Ah, professor, mas se a pessoa não digitar nada aqui, eu vou guardar em branco? Opa, isso pode ser um problema. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer assim, ó. Se txt serviço executado, ponto, getText, ponto, exempt, ou eu posso colocar a validação aqui também, tá? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Se for vazio, então eu dou um joption pen, ponto, show message, aquilo que vocês fazem nas validações. Show message dialog, null, vírgula, digite o serviço realizado. Tá? Aí eu posso colocar um outro else aqui, ó. Posso pôr um else e um if aqui, ó. If o txt tempo, é o tempo gasto, ponto, getText, exempt. Vou dar uma mensagem, outra mensagem aqui, ó. Ah, então isso daqui é a validação que a gente faz. Da mesma forma que a gente faz no salvar, nas outras coisas, a gente pode fazer aqui. O tempo gasto. E se passar por tudo, ou seja, se ele digitou certinho, bonitinho, aí eu vou e faço, salvo esses dados lá dentro e atualizo a tabela. Tá? Então, eu vou fazendo as validações. É sempre importante eu validar isso. Por quê? Porque o meu usuário, eu tenho que evitar que ele faça coisa errada. E a validação tem exatamente esse objetivo. Tá? Evitar que ele faça coisa errada. Ou seja, que coisa seria errada? Eu colocar aí um serviço vazio. Tá? Ou um serviço com... ou sem tempo. Tá? Então, se ele não colocar... Aqui eu posso validar também, ó. Se deu um erro aqui também, ó. Eu posso fazer um teste assim, ó. Vocês lembram do try-catch? Então, eu poderia pôr aqui, ó, para evitar problema aqui também. E se a pessoa digitar lá no tempo, Manuel? Vocês lembram do try-catch, para que serve? Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Tente fazer isso daqui. Tá? Se der uma exceção, eu sei que a exceção pode ser ali dentro, tá? Que é um número de forma errada. Você pode criar aqui, ó, uma JOption pen também, ó, dizendo, digita um número aí, cara. Posso colocar aqui, ó, o tempo gasto tem que ser um valor numérico. Certo? Então, o que que acontece? Posso até colocar essa tabela de serviço ali dentro também, ó. Ctrl X.
Ou seja, ou eu faço tudo isso, ou se der um erro no meio do caminho, tá? Eu paro e dou uma mensagem para ele. Que erro pode ser? O único erro que pode ter é aqui, ó. Tá? Então ele vem, faz isso aqui, chegou no erro, ele pula daqui para cá e mostra a mensagem. Tá? E não sai do lugar, a pessoa fica ali. Aqui o ideal até é eu limpar aqui a tela, limpar a tela não, limpar o tempo gasto, txt tempo gasto, ponto set text, o vazio. E aí reposicionar lá, olha lá, bem elaborado, txt tempo gasto, ponto request focus. Então, ó, o que vai acontecer? A pessoa não vai digitar, ele vai parar, vai digitar um valor diferente, ele vai voltar lá. E aí eu posso fazer esse o request focus aqui nos outros também, ó. Posso vir aqui e colocar o request focus aqui no tempo, ó. Da mesma forma que vocês fizeram nas validações de vocês. E aqui eu coloco no serviço executado. Ah, agora sim. Então ele só vai inserir se estiver certo. E quando ele inserir, o que vai acontecer? Quando ele inserir, vai ser colocado aqui nessa tabela. Ó. Ah, professor, depois eu pego da tabela? Não. Você não vai pegar da tabela, você vai pegar da onde? Da sua lista de serviços. Tá? Você vai pegar dessa lista de serviços. Beleza, então o mesmo acontece com as peças. Ó. Então eu vou fazer a pesquisa de peças, ele vai me retornar a peça e eu vou guardar essa peça lá dentro. Então, vamos fazer isso. Ó. Então eu vou pegar aqui, ó. Toda vez que eu tenho uma consulta externa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar um objeto lá dentro para indicar esse cara. Tá? Então, aqui eu não fiz nada ainda. Tá? Então, eu vou lá em cima, ó, vou criar o peça selecionada aqui. Ó. Private, peça selecionada. É igual a nu. Tá? Dou ADD aqui. Então, agora eu já tenho guardado essa peça. Então, quando eu for lá, ó, no final eu criei a tela de peça. Vou fazer de conta que existe. Tá? Então, aqui, ó, eu vou ter lá, ó, tela, consulta peça. Tela é igual a new tela consulta peça no vírgula true. Aí aqui dentro eu dou um tela ponto set visible para tornar essa tela visível, tá? Então, uma consulta normal que vocês já fizeram aí nas outras telinhas de vocês. Tá? Então, torna ela visível. Aí eu vejo se tela ponto is selecionou, tem gente que usou get selecionou, também é válido. Então significa que ele selecionou. Se ele selecionou, eu falo o seguinte, diz ponto peça selecionada é igual a tela ponto get peça. Aí eu pego a minha peça de lá. Tá? E ela está guardada onde? Está guardada nesse peça selecionada aqui, ó. Certo? Ó? Ele está guardado nesse peça selecionado. Eu posso colocar até o nome dela aqui dentro, ó. Vai ficar legal, ó. Vou colocar o nome dela aqui dentro, ó. Então vem e coloca aqui, ó. txt peça ponto set text vai ser o x.peça selecionada ponto get descrição. Aqui eu posso fazer até uma outra coisa. Olha que interessante, eu tenho valor aqui, ó. Eu poderia já preencher esse valor também, tá? Para preencher o valor, ó, é a mesma coisa. Eu ponho lá, ó, txt
valor.setText vai receber quem? Vai receber o dis.peça-selecionada ponto getValor. Isso aqui transformado em string. Value of. Olha que beleza. Então, ó, eu fui lá, fiz a consulta da peça. Na hora que ele selecionou, eu já guardo essa peça, porque eu preciso de ter o valor dela, ter os dados dela. Depois, eu pego a descrição dela e ponho na tela, e pego o valor dela e ponho na tela. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, eu já selecionei alguém. Já selecionei o cara. Tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Vou digitar a quantidade e vou salvar. E vou dar um mais. Então, o meu mais, o que ele vai fazer? Ele vai jogar na minha lista de peças essa peça que eu selecionei, que tem esse valor e que tem essa quantidade. Então, eu vou lá, ó. Vou até copiar daquele cara ali em cima, ó. Só que não vou fazer a validação. Depois vocês façam a validação, tá? Depois eu faço. Aqui, ó, ao vivo aqui demora muito fazer a validação. Tá? O que eu vou fazer aqui, então, ó? Então, aqui eu vou criar o meu item peça. Tá? Então, em vez do item manutenção, eu vou criar meu item peça. Vou chamar aí de P, new item peça. Tá? Aí eu vou preencher ele. IP, ponto. O que eu tenho que preencher? Digito 7 aqui, eu sei, ó. Eu sei que eu tenho que preencher a peça. Então eu venho, coloco aqui dentro a peça selecionada. Is.peça selecionada. Depois, ip.set valor. Set valor, eu vou pegar da peça selecionada, vou pegar o valor dela. Tá? E aí, por fim, ip.set quantidade, eu vou colocar aqui o txt quantidade ponto getText. Aqui também ele pode digitar coisa errada, tá, pessoal? Então, bastante cuidado com isso. Integer ponto parse int. Então, aqui pode gerar um erro também, tá? Então, faça todas aquelas validações. Então, se foram feitas aquelas validações, só que aqui uma validação que tem que fazer, que não tem na outra, é o seguinte. Se x.peça selecionada peca selecionar foi igual a nu, ela está vazia. Tá? Então, uma validação que tem que fazer é saber se a peça está vazia aqui, ó. Aí eu posso dar aquele JOption Pend também, ó. Aí é legal aqui, ó, eu poderia até chamar a telinha de pesquisar peça e tal, mas eu acho que não convém, não. Eu vou colocar, selecione uma peça. Tá? Aí eu poderia fazer a outra validação aqui, que seria else, e faria todas as outras validações aqui dentro. Mas aqui eu vou considerar que vocês já fizeram todas as validações e que eu também já fiz aqui as validações necessárias. Tá? Até mesmo a validação do try-catch, tá? E precisa fazer por causa desse cara aqui, ó. Tá? Aí eu faço, em vez de adicionar na lista de serviço, eu adiciono na lista peças. Adiciono quem? O item peça que eu cadastrei. Olha que beleza. Então, vocês podem ver que é só a interface, ó.
eu vou pegar os dados aqui, pego o valor, pego aqui, monto um objetozinho e põe aqui dentro. Monto um objetozinho e põe aqui dentro. Então, o mais aqui ele vai só adicionando peças e serviços. Tá? Aqui é até interessante, depois que você atualiza a tabela, você fazer o seguinte, ó. X.peça selecionada é igual a nu. Zerar os valores, tá? X.setText txt peça.setText fasear eles, ó. Para não ficar, para o cara não ter ideia que tem alguma coisa lá dentro. Ponto setText vazio txt valor ponto setText vazio, tá? Então, ó, eu pego os dados, faço tudo que tem que fazer, adiciono na lista. Quando adiciono na lista e atualizo a tabela, ele vai aparecer aqui a peça já, ó. Tá? Aí o que eu faço? Eu apago os dados que eu tenho lá e zero a peça selecionada. Falando, não tem peça selecionada mais nenhuma. Tá? Isso vai acontecer o quê? Vai apagar isso tudo aqui e vai deixar ele selecionar uma outra peça. Tá? O ideal é verificar se a peça está aqui dentro também. Então tem várias coisinhas que tem que tomar cuidado. Bom, depois que eu fiz isso, o que aconteceu? Cada vez que eu vou dando mais... Aí o menos, professor, o que é o menos? O menos é muito simples. O menos eu vou fazer o seguinte, ó. Se a tabela serviço, ponto, get selected item, get selected row, for igual a menos 1, ele não selecionou nada. Se não selecionou nada, dou a mensagem. Selecione o serviço a remover. Selecione o serviço a remover. Tá? Dá uma mensagem para ele. Se ele selecionou, um else aqui, ó. E faço. Vamos fazer aqui. Melhorar esse código, colocar aqui, ó. Int linha é igual. Pego a tabela aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Por que isso, professor? Para não precisar escrever duas vezes essa linha gigantesca aqui, ó. Se a linha for menos 1, ele vai dar uma mensagem. Se a linha não for menos 1, é lista peças, lista serviços, ponto, remove, linha. Remover a linha. Remover a linha, o que eu preciso fazer? Atualizar a tabela. Atualiza a tabela serviços. Tá? E se eu remover uma peça? É uma coisa, pessoal, mesma coisinha, ó. Vou lá. Só que agora, em vez de tabela serviço, vai ser tabela peça. Get selected row. Selecione a peça a remover. Ah, professor, mas se o cara quiser alterar, não se altera, tá, pessoal? Exclui e inclui de novo. Tá? Lista a peça. Remove linha. E, por fim, atualiza a tabela de peça. Certo? Ó. Então, o adicionar e o remover não mexe com o controle. Vocês estão vendo que eu não usei o controle nenhuma vez aqui? Por quê? Porque esse cara aqui, tá? Essa minha tela aqui, ela mexe só com tela. Ela vai entregar para o controle para a tela anterior um objeto pronto para que ele possa salvar. Tá? Aí, então,
Aqui eu consegui remover, então com isso daqui que eu implementei, o que eu tenho já? Eu consigo preencher esses dados todos aqui, preencher esses dados todos aqui, adicionar, remover, ou seja, eu preencho os dados da manutenção e os dados referentes às minhas listas. Tá? Bom, o que o Solvar faz? O Solvar ele faz igual a qualquer outro Solvar. Ele só fala assim, ó, confirmou true, set visible false. Professor, mas que hora que a gente ajeita o nosso objeto para ficar certinho, para salvar? A gente ajeita ele aonde? Aqui, ó, get manutenção. Por quê? Porque lá na minha tela de operações da manutenção, ó, manutenção operações, o que eu faço? Na hora de eu inserir, eu chamo aquela tela, torno ela visível. Se a pessoa confirmou, o que eu faço? Eu pego a manutenção que está lá dentro. Ó. Então meu get manutenção é quem vai montar o objeto, entregar ele pronto. Tá? Então, o meu get manutenção é que vai fazer essa tarefa. Então, eu venho aqui, ó, e pego o get manutenção. O que o get manutenção tem que fazer? Ele tem que deixar o objeto pronto para mim. Tá? Então, o que ele faz? Ele vai aqui, ó, cria um objeto manutenção, coloca os dados lá dentro, tá? O patrimônio, ó, cria a data na hora, tá? Descrição, problema. Tá vendo que eu não crio, não ponho valor na data, no número da ordem de serviço, tá? No número da manutenção. Por quê? Porque ele vai ser gerado automático, tá? Mas poderia fazer? Poderia. Eu poderia colocar aqui, ó, manute.set número do OS. Isso vai ser importante na hora da minha manutenção. Diz.nr número OS. Número OS. Aí, professor, onde vem esse número OS? Esse número OS vem daqui, ó. Eu tenho que guardar esse número. Tá? Ou eu pego ele daqui de dentro, ó. Já que ele vai estar habilitado aqui, ó. Então eu posso pegar esse cara daqui em vez de criar ele. Tá? Então eu vou pegar da tela. Já que na minha tela tem que aparecer que ele é um número importante, eu posso fazer isso aqui, ó. Pego lá, seto o número OS como sendo o TXT do número da OS. Isso daqui não vai ser importante quando eu estou fazendo a inclusão. Por quê? Porque qualquer número que você vai colocar lá, ele vai salvar como sendo um novo. Tá? Mas na hora de eu fazer uma manutenção, isso é extremamente importante. Get-text. Na hora que eu vou fazer uma alteração, isso é importante. Aqui eu vou transformar ele para integer.parseInt. E aí, belezinha. Professor, então isso aqui é importante quando? Quando eu for fazer a manutenção, quando eu vou fazer a alteração. Tá? Na hora da inclusão, isso não tem importância nenhuma. Ele vai vir até vazio aqui. Certo? Então eu tenho que até fazer uma verificação. Assim, ó, se txt número OS ponto getText ponto exempt é vazio, eu falo o seguinte, eu manute ponto set número OS é 0. Jogo 0, porque quando é 0, ele sabe que é o novo. Se não, eu pego o que já tem lá. Tá? Por quê? Porque na hora que eu dar o set manutenção, na hora de fazer a alteração, ele vai preencher esse campo, tá? Então lá, ó, eu criei o objeto manutenção, fiz um negocinho aqui para facilitar a minha vida, tá? Aí aqui embaixo eu setei o patrimônio, a data, a descrição e o problema. Agora, ó, eu vim na manutenção, nesse meu objeto manutenção que tenho aqui, ó, e agora eu vou colocar a lista de itens. Eu seto a lista de itens com a lista de serviços. Professor, beleza, já pegou aquela lista que estava pendurado nessa tabela aqui, ó, e já joguei para dentro
do meu objeto. Olha que legal, então eu já joguei para dentro do objeto. Só que nesse momento é importante fazer duas coisinhas. Tá? Eu fiz uma só aqui. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei que se a pessoa excluir, na hora de você adicionar no número de sequência, ele vai dar errado? Aqui eu posso acertar isso também. Tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que falar que aquele item que está guardado nessa lista, ele pertence a essa manutenção. Tá? Se eu não colocar isso, ele não faz a ligação, ele não faz a chave estrangeira, tá? Entre o item de manutenção e a manutenção. E aqui eu posso fazer o seguinte, ó, im.set número de sequência, só que eu posso acertar o número de sequência, utilizando esse i aqui, ó. Começa em 1 e faz mais aqui, ó. Já resolveu. Olha que legal. Então, eu peguei a minha lista que estava guardada atrás de uma tabela, joguei para dentro da minha manutenção, depois peguei, criei um i aqui para fazer essa contagem, porque eu tenho número de sequência. A gente vai ver que no outro a gente não vai fazer isso. Aí eu peguei, passei por um a um dos elementos da lista de serviços, tá? Que é a mesma da lista de itens. Eu poderia colocar aqui seria mais bonito fazer até assim, eu acho, ó. Manute.set lista itens. Não, get lista itens. Tá? Ficaria até mais bonito para mostrar que eu estou mexendo lá dentro da manutenção, tá? Pegando os itens da manutenção um a um e falando que esse item pertence a essa manutenção. Tá? Senão ele não vai saber. E acertando o número de sequência. Tá? Onde começa do 1 e vai aumentando até a quantidade de itens. Depois, eu faço a mesma coisa com peça. Ó. Peguei toda a lista que estava guardada lá, por trás da minha tabela, joguei dentro da minha manutenção, dentro da lista que tem na manutenção. Aí eu andei dentro dessa lista que eu joguei lá dentro, dessa lista de peças, falando que todas essas peças pertencem à manutenção. E aí, retorna o manute. Olha que beleza. Esse manute meu, o que ele vai ter? Esse manute meu vai ter o objeto inteiro, prontinho. Tá? Já com a manutenção, os itens de manutenção e os itens de peça, tudo lá dentro. O que vai acontecer? Quando o meu controle, quando eu voltar lá para a minha tela de operações, o controle vai pegar e vai salvar esse cara. Jogar para o banco. Tá? Como esse cara ele é um objeto que tem um one-to-many, dois one-to-many, ele vai pegar cada objetinho que tem dentro do relacionamento one-to-many e vai salvar no banco também. Então ele vai fazer não um só insert, ele vai fazer um insert para manutenção e, dependendo da quantidade de itens que eu tenho dentro da minha lista de itens e da minha lista de peças, ele vai fazer vários inserts lá dentro. Entenderam, pessoal? Então, com essa explicação que eu dei, a gente pode perceber o seguinte, que essa tela de manutenção, ela não tem nada de diferente. Tá? Essa tela de operações, ele não tem nada de diferente. O que tem de diferente? Onde está a diferença? É só na minha tela de dados, onde eu monto esse objeto aqui. Ó. Bem nesse ponto aqui, que é a parte importante que eu tenho. O resto é só serviçozinho de tela, que vocês já estão acostumados a brincar. Tá? Então, é essa parte aqui que é a parte que faz a diferença. Certo? Vai faltar o quê? Agora o set manutenção. O set manutenção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a operação inversa. Ele vai receber uma manutenção e eu vou ter que preencher todos esses caras. Tá? Então, o que eu começo? Eu começo preenchendo desde o primeiro lá. TXT, número da OS, ponto setText, vai receber a manute, ponto, get, número OS. Isso aqui, ele é
um número, então eu coloco um string ponto value of. Tá lembrando sempre que a gente tem que ficar convertendo de um tipo para outro aí, porque o que está na tela é sempre texto, tá? E o que está no banco e o que está dentro do objeto pode ser inteiro, pode ser real, pode ser várias coisas. Então, preenchi lá o número da OS. Depois, o próximo campo que eu tenho que preencher, o patrimônio. Lembrar que o patrimônio tem a tela, o que vai na tela, e o patrimônio selecionado, que é o cara por trás. Tá? Então, aqui eu vou ter que colocar assim, ó, dis.patrimônio selecionado é igual a manute.getPatrimônio. Tá? Joguei o patrimônio lá naquele carinha que fiz escondido, que é para mim. Tá? E agora eu vou jogar na tela. txt patrimônio, ponto setText, recebe dis.patrimônio, selecionado, ponto get descrição. Tá? Então, agora trouxe na tela o meu patrimônio. Próximo passo. Próximo passo, eu vou lá na tela. Eu tenho que colocar o problema encontrado aqui. txt problema, ponto setText. Então, isso daqui é igual àquilo que vocês já fizeram um monte de vezes. Tá? manute.get problema. Depois, txt diagnóstico.setText recebe manute de novo. Eu pego o objeto que eu recebi e pego a descrição. Beleza, já preenchi esses dois caras aqui, ó. Bom, professor, agora tem que preencher esse. Não, esse não preenche. Tá? O que eu preencho é essa lista, porque o usuário tem que ver a lista aqui, ó. E essa lista aqui. Ah, mas é difícil, professor. Não, isso aí é tão simples. É só fazer o seguinte, ó. Lista peças, recebe, manute.getLista peças. Aí eu faço o quê? Mando atualizar a lista. A tabela de peças. Tá? Então já preenchi a tabela de peças. Agora eu pego a lista serviços e falo que ele vai ser a lista de itens. Aí eu venho e atualizo a tabela de serviço. E já está bom. Minha tela está pronta. Tá? Então o set de manutenção ele é mais complexo, porque ele tem que montar o objeto. Já o set de manutenção é mais simples, por quê? Porque eu já tenho métodos que vão me auxiliar, que são esses atualiza-tabelas. O resto é só pegar os dados da manutenção, que vem como parâmetro, e preencher esses dados da tela, que é o que o usuário pode ver. Bom, pessoal, então é isso. É a implementação utilizando um para muitos.